Olá, hoje estou aqui muito contente de que eu estou falando com o Henrique, um rapaz que eu admiro demais o trabalho dele e você vai conhecer também. Um trabalho para quem quer qualidade de vida, para quem quer saúde e com muita inteligência. E isso vai gerar essa qualidade de vida com performance, vai gerar essa qualidade de vida de uma maneira mais sustentável. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí. É uma honra aí para fazer parte fazer esse bate-papo aí contigo. Então, vamos lá. Henrique, então vamos começar do começo. Vamos lá. Eu falei aqui de qualidade de vida, falei aqui de trabalhar com isso, mas a tua história não começa por aí, a tua história começa sem qualidade de vida, pelo que você me disse, né? Exatamente. Conta desse começo aí. Tá, vamos lá, vamos falar um pouco aqui da minha história. O Henrique de 5 anos atrás, ele era completamente sedentário, tá? Ele era sedentário daquele que precisa de 2 tentativas para levantar do sofá, precisa pegar embalo para levantar do sofá. Então, era uma pessoa que estava acima do peso, estava com um percentual de gordura mais elevado, então não tinha muita qualidade de vida, focava muito na vida profissional e esquecia da atividade física, não priorizava isso. Até que um check-up, 5 anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, fui fazer um check-up médico ali, de rotina, e vi que meu colesterol estava bastante elevado. E aí, conversando com o médico, ele disse que eu tinha que perder peso, e fazia sentido, tinha que perder peso. E eu comecei, então, a pensar, tá, o que eu posso fazer para mudar isso, para começar um processo de perda de peso para melhorar a qualidade de vida, focando na parte da saúde. Só que eu sou um cara da área da tecnologia, de gerenciamento de projetos, então para mim tudo é números. Para mim o número é muito importante. É aquela máxima, se uma coisa não pode ser medida, não pode ser melhorada. Então eu acabei procurando como que eu poderia medir, colocar um número na minha rotina, na minha qualidade de vida, nos meus exercícios. E aí que eu descobri o mundo das smartbands, smartwatches, relógios, e a primeira coisa que eu pensei foi, como que eu vou medir essa minha mudança de vida? Comprei uma Smart Band, na época foi uma Huawei Band, versão 4, agora já está na 10, então já comprei uma mais antiguinha. E o meu principal objetivo naquele momento era, deixa eu colocar essa Smart Band e deixar ela contar os passos todo por dia. Começar do mais básico possível. E coloquei ela no pulso e não mudei minha rotina. Eu queria ver qual que era o meu, que a gente chama de baseline, qual que era a minha base, como é que estava a minha realidade. Eu dava uma média de 1.000 passos por dia. 1.000 passos por dia, era o que eu dava. Era a minha média por dia, não tinha muito o que fazer. Isso eu fiz, enfim, tem umas 2 semanas usando ela na mesma rotina. Eu pensei, tá, agora eu já sei como é que tá hoje, vamos mudar. Eu não me preocupei em ter um negócio perfeito, vamos ver quantos passos tem que dar, 5.000, 7.000, 10.000, deixa eu pensar, eu preciso melhorar isso daqui. Eu fiz mudança na minha rotina. Ao invés de pegar o carro, ir na padaria, ou no mercado, na farmácia, deixa eu ir a pé. Deixa eu fazer isso e ver quantos passos vai dar por dia. E comecei com essa pequena mudança. E só de fazer isso todo dia, ao invés de ir com o carro e passei ir a pé, né? Só isso minha média já foi subindo. Eu fui cada vez trocando mais, fazendo mais caminhadas, priorizando essa parte da caminhada. Fiz alguns ajustes na alimentação também. Na época eu não estudava nutrição, então não tinha muita noção. Realmente, eu não estava procurando a perfeição, estava procurando melhorar. E eu sou um cara que gosta muito de doce, que é o meu fraco. Eu gosto de doce. E eu comia sobremesa depois do almoço, depois da janta. Era sagrado. Pra mim, depois do almoço, depois da janta, tinha uma sobremesa. Eu pensei, tá, deixa eu fazer uma troca aqui. Deixa eu tirar a sobremesa de uma delas. Coloquei mais caminhada no dia a dia. Tirei a sobremesa de uma dessas refeições, né? Diminui a quantidade de doce, e aí comecei esse processo. Tudo isso monitorando através do relógio. E fui cada vez mais adicionando mais exercícios, comecei a fazer caminhadas, reforço muscular em casa mesmo, fazendo exercícios em casa. E passei 1 ano fazendo isso, e consegui perder bastante peso. Fazendo cada vez mais mudanças aos poucos, consegui perder bastante peso. Essa gradualidade, que é uma característica do teu trabalho, eu vejo que isso vem da onde? Eu não acredito, assim, como ser humano, a gente sempre busca aquelas mudanças dramáticas, aquela coisa de, pensando assim, vou dar um exemplo aqui na parte financeira, por exemplo, quando a gente pensa, a pessoa que ficou rica, a única maneira de ficar rica é ganhar na Mega Sena. Só que eu acredito muito nos pequenos passos, a constância, a consistência de fazer o básico bem feito e consistentemente no decorrer do tempo. Eu acredito muito nisso. É o que eu vejo na minha área de tecnologia, na área de projetos, é isso, é fazer o básico aos poucos, a gente consegue chegar lá. E então eu trago isso da vida profissional e também algumas, da minha natureza, digamos assim, pensar, eu quero chegar num objetivo grande, eu não vou chegar naquele objetivo da noite pro dia, eu não vou buscar o milagre, eu não vou buscar o atalho, deixa eu fazer o básico bem feito, deixa eu fazer o que eu posso fazer hoje, e aos poucos o plano vai se adaptando, às vezes aos poucos eu vou aprendendo cada vez mais sobre aquele assunto, e aí eu vou ajustando esse plano e vou, enfim, cada vez me direcionando mais para aquele objetivo que eu tenho. E aí, enfim, consegui perder peso, só para ter uma noção, nesse ano, que eu fiz essas mudanças aos poucos, eu perdi 12 quilos. Uau, bastante, hein? Foi bastante. E aí eu voltei no médico. E aí o meu colesterol estava mais alto ainda. O que foi uma surpresa para eles, tá? Mas passou toda uma transformação, o colesterol subiu, o que está acontecendo aqui? Aí, enfim, alguns exames, testes, investigação por mais alguns meses, algum acompanhamento médico, né, que eu fiz durante um bom tempo. Eu tenho uma condição que se chama hipercolesterolemia familiar. Tá. Então, meu colesterol é mais alto. Por mais que eu faça tudo isso, eu não tenho muito o que fazer. Então, o médico me deu 2 alternativas. Ir para os remédios, para as estatinas. Então, começa a tomar estatina. Ou ele disse, pessoas na minha condição, é muito difícil de conseguir controlar o colesterol, triglicerídeos, é uma condição bem complicada mesmo.
Então são pessoas que, para conseguir controlar, teria que ter uma vida bem regrada, assim, com atividade física, cuidar mais da alimentação, fazer mais ajustes. E eu optei por tentar essa transformação. Eu pensei, ao invés de começar a tomar as estatinas, que não tem nada de errado, tá? Tem gente que precisa e tá tudo certo. É um remédio que hoje em dia muita gente toma, é seguro, na grande maior parte, né? Mas, como, assim, pessoalmente, eu queria evitar ao máximo se eu tiver a opção de fazer atividade física, continuar essa transformação, né? E é uso contínuo, né? Não para mais, né? É uso contínuo, não para mais. Então eu teria ali, tava com 35 anos e teria que tomar o resto da vida. Normalmente, não é uma coisa grave, eu sei que na internet tem bastante informação, não quero gerar polêmica aqui, é uma coisa pessoal, eu queria evitar o máximo que eu pudesse. Então eu optei por, tá bom, então deixa eu transformar minha vida aqui e ver até onde eu consigo chegar. E aí que eu comecei a treinar corrida, depois comecei a treinar ciclismo, e comecei a treinar natação, investir mais na musculação, a alimentação mudou mais ainda, e todo esse processo levou mais tempo, né? Até ano passado eu fiz os exames e finalmente estou com tudo em dia. Que legal. Isso exige 10, 12, 14 horas de treino na semana, uma alimentação bem regrada. Então, exige bastante. Exige um bom foco, dedicação, mas o que veio com isso é uma qualidade de vida que eu não tinha antes. Eu não tenho nem como comparar a disposição, a qualidade de vida, o bem-estar geral que eu tenho hoje com o que eu tinha antes. E, normalmente, eu sei que poderia melhorar ali a condição de saúde, né, com o uso de medicamento, que normalmente não tem nada de errado, mas fazer o que muita gente acha, né, que é um sacrifício de cuidar tudo isso, me trouxe uma qualidade de vida que certamente o remédio não traria. Então, e aí, com tudo isso, eu acabei usando o relógio para tudo isso, para os treinos, e eu comecei a ver, eu sou da área da tecnologia, um pouco de quem é o Henrique, né? Eu trabalho já há 15 anos com gerenciamento de projetos de tecnologia. Tudo para mim é número. Então, para mim, eu sou um cara aqui que olha para os números. E eu vi a quantidade de informação que uma Smart Band, um relógio tem hoje em dia, e é algo que, nossa, tá, assim, tem um espaço gigantesco para ser utilizado no dia a dia. Tanto que eu acho que, não sei, não vou cravar aqui uma data, mas vamos lá, chutando que em 5 anos, um profissional que não utiliza esses dados com inteligência artificial vai ser um desafio no mercado de trabalho. A gente tem que estar sempre se atualizando, tem muita informação válida. E aí que veio a ideia do canal. Principalmente porque quando eu estava procurando relógios e dispositivos para comprar, eu queria mais essa parte de treino, queria ver, que eu ouvia falar, né? Tava com uma Smart Band, vou comprar um outro relógio. Aí eu perguntava para um e para outro, era sempre, compra o Garmin, que o Garmin é o melhor. E, pessoal, excelente, tá? E não tô aqui para defender marca, nada disso. Mas eu pensei, mas o que ele tem de diferente? Sim, na prática, o que ele tem de diferente? E só que eu vi, não, porque ele é focado em treino, tá? Mas o que isso quer dizer? Ele me dá uma funcionalidade, o que um tem, o que o outro não tem. E foi bem difícil para mim descobrir qual que era o que atendia a minha necessidade, porque eu não tinha esse nível de detalhe. Eu só ouvia, o Garmin é focado para treino, o Galaxy Watch é focado pro dia a dia. Mas me dá mais detalhes. Aí, com essa minha dificuldade de encontrar esse nível de informação, que veio a ideia do canal. Eu passei por essa dificuldade. Imagino que vai ter gente por aí que vai estar com o mesmo desafio. Deixa eu criar um canal aqui, ver se o pessoal gosta, né? Ver se faz sentido aí para as pessoas. Fala o nome do teu canal pro pessoal já memorizar. D2 Fit Tech. Esse é o canal. E eu gosto desse assunto, e eu vou te falar, eu acho que no nível de especificidade que você vai no teu canal, só conheço um outro canal na gringa que o rapaz trabalha com isso, né? Com medição de... no Brasil, mesmo que tem ótimos profissionais, por exemplo, no estudo de tênis, engenharia de tênis, tem gente muito boa. Mas a hora que eles que falam dos relógios também, mas na hora que eles vão falar dos relógios, a gente vê que eles estão lendo o catálogo de marketing, eles não estão falando tecnicamente, né? Sim, é o que eu senti falta quando eu estava pesquisando relógio, antes de criar o canal, tudo é o que eu senti falta mesmo. E aí, como é que foi esse começo, eu vou fazer primeiro da que eu tenho, como é que foi esse primeiro passo do canal aí? Então, o canal, o que eu pensei? Eu tinha uma curiosidade não é bem curiosidade, né? Eu tinha uma dúvida se o conteúdo que eu estava planejando, ele seria bem aceito. Porque quando eu olho os canais de corrida, que como tu falou, tem, pessoal, canais de corrida que excelentes no Brasil. Eu não sei se pode mencionar nome, tá? Pode sim, porque eu gosto do pessoal. Não é nem... Tá. Então tem pessoal ali, o Mania de Corrida, Canal Corredores, a Júlia Sete, o Tênis Certo, tem o Corrida Simples, o cara é muito bom também. Então tem bastante canal bom. E uma coisa que eu observei, que normalmente, só que mesmo assim eu não encontrava um nível de informação que eu estava procurando sobre os relógios. E o conteúdo que eu pensei, que eu planejei, eu tinha dúvidas se o pessoal ia gostar. Por quê? Ele é um conteúdo mais chato. E eu sei disso, eu levo isso de boa. Ele é um conteúdo mais técnico, ele é um conteúdo mais chato mesmo. E eu não sou um cara, eu sou bem introvertido, tá? Eu não sou um cara expansivo, digamos assim. Eu sou bem introvertido. Então, eu sei que eu não vou passar aquela energia toda do canal de corrida que o pessoal gosta. E o meu conteúdo também é mais chato, ele é aquele conteúdo mais técnico. Eu pensei, bom, deixa eu começar e ver o que acontece. Mas a minha expectativa estava bem baixa, sendo bem sincero, assim, a minha expectativa estava bem baixa. Então, eu tinha uma Smart Band,
consegui alguns relógios emprestados com pessoas próximas, né? Deixa eu pegar uns relógios aqui para começar alguma coisa, né? Antes de fazer um investimento maior para trazer o conteúdo, né? E aí eu comecei a criar esse conteúdo, começar com o que eu tinha ali à disposição e ver qual que era a aceitação. Então, e agora já estou começando a fazer alguns investimentos maiores ali no canal, né? O canal ainda é pequeno, ainda tem que desenvolver mais, né? Tem bastante coisa, espero que muita coisa pela frente, mas hoje em dia eu ainda tenho, né, que fazer, tenho lá meu emprego, sou CLT, trabalho das 8 às 18, mas tenho que tirar dinheiro do bolso para fazer investimento no longo prazo no canal. Mas no começo deixa eu começar com os relógios que eu consegui e vamos ver o que acontece. E aí a primeira análise do canal foi a Smart Band? A primeira análise eu comecei com um relógio da Garmin. Tá. Porque naquele momento que eu lancei o canal, eu estava me preparando para a maratona de Porto Alegre. E estava já seguindo o plano de treino da Garmin. Eu pensei, deixa eu começar por aqui, porque eu imaginei que teria mais acessos, que ia ver, o pessoal procura mais, né? Então, de acordo com essas pesquisas, o pessoal fala bastante da Garmin. Então, por isso eu comecei ali. Principalmente para ter um conteúdo, uma base do que a Garmin oferece, né? Que tanta gente fala que é melhor. E realmente, pessoal, novamente, não estou defendendo marca nenhuma, mas realmente a marca é muito boa, oferece muita coisa. Mas como eu falo em vários vídeos também, nem todo mundo precisa ter um Garmin. Os relógios estão evoluindo muito, todas as marcas, tem muita marca evoluindo demais. E o gap, a diferença entre um relógio que antigamente, né, era mais básico para um relógio top, essa diferença está reduzindo. Tem muita coisa boa vindo nos relógios mesmo mais acessíveis. Então eu queria começar com um relógio mais completo, digamos assim, para a área do treinamento, para depois trazer os outros. Aí eu fiz ali vídeos da Amazfit, da Huawei, que aí eu já tinha uma base da Garmin para fazer esses comparativos todos. Né? E foi curioso que eu vi o teu vídeo, o primeiro vídeo que eu vi seu, foi você seguindo que me chamou a atenção, seguindo a inteligência artificial do relógio para fazer o planejamento. Uhum. E que é uma inovação ainda uma novidade. O mercado mesmo mal sabe disso, se a gente for falar sobre isso. Agora que o Strava comprou a outra empresa de inteligência, a empresa que faz os planejamentos lá, que está se falando um pouco mais, mas ainda é uma novidade. E aí me chamou a atenção e que eu comecei a observar teu canal e ver isso. Mas pelo que você está descrevendo, quando você começou pelo Garmin para a Maratona de Porto Alegre, você seguiu algum planejamento da Garmin? E qual foi o teu primeiro planejamento de treinamento? Excelente pergunta. O primeiro plano de treino que eu fiz, aí antes do canal, antes de tudo isso, eu segui o plano de treino da Huawei, da Smart Band. Ah, tá. Então eu tinha Smart Band, eu comecei a correr. Toda a minha história na corrida, e no ciclismo, e na natação, é seguindo plano de treino desses de inteligência artificial. Essas planilhas de treino prontas. E eu sou formando aqui estou me formando em Educação Física, no último semestre. Então o curso, eu estava terminando Educação Física e aí já emendei a Nutrição. Então eu tenho plenas condições de montar os meus próprios treinos, mas eu não faço isso. No meu dia a dia, pra que eu vou ficar calculando treino? Não, deixa eu ficar planejando, eu aperto 2, 3 botões e tem um plano pronto para mim. O teu background de TI, você não tem o preconceito, né, a dificuldade. Não tem. Eu sei que não é perfeito. A gente sabe, e não vai ser perfeito. E eu vejo isso no dia a dia. Mas para a grande maioria das pessoas, olha, atende muito bem. Novamente, não estou dizendo que é perfeito, consultar um profissional, fazer um acompanhamento com um profissional, para quem tem essa possibilidade, é uma alternativa excelente. Mas para quem não tem essa possibilidade, pega um plano de treino ali da Huawei, da Garmin, da Amazfit, tem também o da Adidas Running, tem vários planos de treino ali, da Adidas Running também já fiz, e funciona muito bem, eu consegui evoluir muito bem. Poderia evoluir mais? Talvez, se eu estivesse fazendo um plano de treino personalizado, ou eu mesmo, ou com um acompanhamento profissional, talvez poderia evoluir mais, mas eu estou bem satisfeito com o resultado, porque desde que eu comecei a correr, então, fiz toda aquelas caminhadas, perdi peso, corrida mesmo, eu treino aproximadamente 3 anos. Então, eu saí do zero na corrida, para correr uma maratona agora em setembro, em 3 horas e 26 minutos, em 3 anos, só fazendo o básico, só seguindo o plano de treino. Da minha primeira maratona para agora, eu já baixei 1 hora. A primeira vez que eu corri 42 km foi 4 horas e 24 minutos, agora eu já corro em 3 horas e 26. E eu não convivo com dores musculares, porque esses planos de treino, eles são, digamos assim, que eu observei, né, eles são mais conservadores. E tá tudo bem, principalmente para nós, temos uma vida que não somos atletas de alta performance, eu acho até melhor isso. Eu prefiro, porque pega um dia de trabalho, trabalhei das 8 às 18, um dia corrido. Eu ainda tenho o privilégio de morar do lado do trabalho. Eu moro a 1,5 km do meu trabalho. Então, eu não perco tempo, não tenho esse grande privilégio. Mas imagina uma pessoa que perde mais tempo no trânsito, chega em casa cansado, ia ter que fazer um treino mais puxado. Então, ser conservador, eu acho que é um ponto bem positivo para quem tem essa rotina, né? Que não é atleta profissional ou que não vive disso. Seguir plano de treino da Huawei, da Adidas Running, da Amazfit, da Garmin, da Coros, estou testando agora. Então, tudo isso eu vou testando e tudo que eu fiz foi, deixa que o relógio manda em mim. Eu costumo brincar, não é só a minha esposa que manda em mim, agora o relógio também. Agora, eu sei que você evita polêmica, mas eu tenho que fazer as perguntas delicadas também. Vamos lá. Na forma como você foi seguindo esse teu caminho, eu vi que você tem a preferência
pela referência à frequência cardíaca. E eu já naveguei pelos dois mundos, assim, né? Porque a maioria das pessoas não é por frequência cardíaca. A maioria das pessoas está trabalhando de alguma outra forma, a maioria, boa parte talvez por pace, tentando. Ao experimentar isso, eu percebi que a frequência cardíaca, ela te mantém humilde. Ela não deixa você abusar. Diferente de quando você vai buscar pace, buscar ritmo, você tem que... você às vezes se coloca em situações além da que você deveria. E aí, ao fazer essa percepção, eu falei, nossa, o trabalho é um pouco mais tranquilo, no sentido de que ele parece mais organizado. Mas é difícil trabalhar, às vezes, com a ansiedade do atleta, porque será que isso aqui vai funcionar? Porque eu estou com esse negócio devagar aqui. Como é que foi esse caminho para você fazer essa escolha? Eu vou cuidar aqui para não falar palavrão, tá? Mas foi frustrante. O começo do treino por frequência cardíaca, ele é muito frustrante. Mas assim, extremamente frustrante, irritante. Eu comecei com a Smart Band da Huawei, que é o treinamento por frequência cardíaca, na maior parte. Só que eu não tinha condicionamento físico nenhum, eu só fazia caminhada, era o que eu fazia. Saía para correr, tinha que manter a frequência cardíaca baixa. Corria 100 metros, o relógio apitava, diminui, aí tinha que caminhar. Então, no começo, eu mais caminhava do que corria no treino de corrida. E demorou meses, 2, 3 meses até eu começar. Você não xingou o relógio e falou, vou correr e deixa isso aqui. Dava vontade. Eu dizia, deixa eu acreditar no processo, e eu não entendo nada. Tipo, na época, né, não tinha, tô começando, não entendo nada. Deixa eu confiar no método, vamos ver o que acontece. E aí eu vi que aos poucos eu tava evoluindo. Talvez não na velocidade que gostaria, né? Aquela ansiedade de, mas eu vejo o fulaninho ali correndo e tá mais rápido. Só que uma coisa que eu observei, e aí é o cara do projeto, né, da parte da tecnologia, né, uma coisa que de observar as coisas. Uma coisa que eu observei das pessoas ao meu redor que corriam, toda hora alguém tava, lesionei, tô com uma dor, vou fazer um treino, deixa eu comprar ibuprofeno, um relógio, um medicamento, né, um anti-inflamatório. E o pessoal tudo convivendo com lesão, ou já tinha lesionado, ou estava com dor, ou não conseguia treinar direito. E, mas por que isso acontece? Aí eu comecei a me fazer essas perguntas e observar como as pessoas treinam. E eu comecei a ver, deixa eu ver o teu relógio aí. Pedia para as pessoas, deixa eu ver o que o teu relógio diz, como é que tá o teu treino. E a grande maioria das vezes eu via o pessoal ali com carga de treino lá em cima, focando só no treino de alta intensidade. Aí eu via gente que, não, hoje é o meu treino leve. Aí era um pace de 5 minutos por quilômetro, um exemplo aqui, né? Aí amanhã é o treino de tiro, um treino mais forte, era 5 minutos por quilômetro. E amanhã é o longão, era 5 minutos por quilômetro. E eu só vendo, mas qual a diferença? Então, eu acho que a falta de método ali também influencia bastante. Mas a minha preferência foi por causa disso. Porque na frequência cardíaca, eu tô olhando pro meu corpo, pro impacto daquele treino pro meu corpo. A parte fisiológica mesmo, eu não estou olhando para o resultado do treino, a velocidade que eu consigo gerar. Então, se o meu corpo naquele dia está me dizendo que, para eu manter ali, um exemplo aqui, tá? Para manter a frequência cardíaca por volta de 140, um exemplo, eu consigo correr a 5 minutos por quilômetro, é o que eu vou fazer. E vai ter o dia que mantendo 140 de frequência cardíaca, eu vou correr a 4,40. Ou a 6 minutos por quilômetro, num calorão de 30 graus, eu vou correr mais lento. Então, a minha prioridade eu estou olhando o impacto para a parte fisiológica, não estou olhando para o resultado do treino. Eu acho que a frequência cardíaca te possibilita controlar melhor essa intensidade. O pace também funciona. Eu não tenho nada contra o treino por pace. Eu conheço muita gente que evolui bem treinando por pace. Mas eu acho que o risco de errar ali no treino, de exagerar um pouco maior. Por isso eu prefiro ficar na frequência cardíaca. Eu confesso a você que às vezes é quase um voto de fé. Exatamente, tem que acreditar. Tem que ter fé. Não, porque é frustrante. E aí tem outros fatores, né? Por exemplo, o sensor de pulso, o sensor, né, óptico de frequência cardíaca, ele tem, realmente, não é perfeito. Ele evoluiu demais. Eu já fiz teste comparando com a cinta de frequência cardíaca, fazendo o mesmo treino, assim, com relógios e a cinta de frequência cardíaca. Tem um delay ali de 15, 20 segundos, às vezes, para aumentar a frequência cardíaca, para o relógio entender que aumentou a frequência cardíaca, e depois para o relógio entender que diminuiu a frequência cardíaca. Tem alguns segundos de diferença. Tem muita gente que se preocupa com esses 15, 20 segundos, 10 segundos de dar esse atraso, né? Só que no final das contas, se a gente for pensar, né, num treino de tiro, que eu tenho que ficar, um exemplo, 30 segundos na zona 5, naquela zona do limite. O relógio vai demorar alguns segundos a mais para identificar que eu cheguei naquela zona, e depois vai demorar uns segundos a mais para identificar que caiu. No final das contas, quando eu olhar o treino, eu fiquei aquele tempo na zona 5. A faixa de frequência cardíaca, a cinta peitoral, né, vai identificar isso mais rápido, mas, então, eu acho que não sei se eu posso usar aqui um termo, não sei se é uma dificuldade ou um pré-conceito quanto aos sensores ópticos, o pessoal tem aquele negócio de, se não é perfeito, eu não vou olhar isso porque é inútil. Acho que a gente já passou dessa fase na parte da tecnologia. Normalmente, não é perfeito, não estou dizendo isso, tem delay, eu já fiz teste, eu sei que tem delay, mas muita gente ainda tem essa de, mas tem esse atraso, isso aqui não serve para nada, vai marcar tudo errado. Não é bem assim. E tem essa parte também de, às vezes vai sair para correr. Te digo, corre 140 batimentos por minuto. E aí tu vai lá, quero correr, vejo todo mundo me passando, eu já conversei com
com amigos que correm, eles dizem, mas às vezes eu tô correndo aqui, mantendo a minha frequência cardíaca na zona 2, eu vejo uma pessoa de mais idade me passando por mim. Eu digo, não, mas não pode. As pessoas têm essa competitividade no dia a dia, mas daqui a pouco aquela pessoa tá fazendo um treino de tiro, tá fazendo um treino mais forte, e tu tá fazendo um treino mais fraco, mais leve, né? Então, eu acho que o treino por frequência cardíaca, ele não deixa o teu ego falar mais alto. Se tu seguir ele, tu tem que ignorar o teu ego, porque, enfim, no dia a dia ali, teus resultados talvez não sejam aqueles que espera, né? Essa situação eu vivi outro dia mesmo. Eu tava num treino do Z2 e tava pegando uma subidinha, né? E aí o batimento começou a subir. Aí eu comecei a fazer aquele passo de formiguinha para não bater no teto do batimento cardíaco. Aí tinha um adolescente que eu acho que estava atrasado pro trabalho dele. Aí, um menino novinho, levinho, né? Passou por mim andando de calça jeans, com sapato. E eu de tênis, de roupa de corredor. É isso. É o ego que a gente tem que deixar de lado. Mas é um desafio. O treino por frequência cardíaca é frustrante, ele controla o ego e é complicado mesmo. Mas, novamente, eu acho que todo método funciona, feito da maneira certa. Eu vou treinar por pace. Tem como treinar por pace de maneira segura, bem tranquilo, sabe? Daí tem que fazer uns ajustes mais pontuais ali. A frequência cardíaca eu acho mais simples. Porque eu não preciso olhar, agora eu vou ter uma subida, então eu preciso ajustar o pace. Hoje tá mais calor, então eu tenho que ajustar o pace. Eu vou olhar minha frequência cardíaca. Então, ficar nessa zona, independente do pace que eu vou correr, eu vou manter aquela zona de frequência cardíaca. Outro trabalho que você fez que eu achei muito interessante, Henrique, foi sobre as cintas. Você comparou diferentes cintas. E o que mais me chamou a atenção foi a pouca diferença entre elas. E eu nunca vi ninguém fazer essa comparação. Foi corajoso da sua parte. Porque a diferença de preço entre elas é grande. E você provou que a diferença em termos de gráfico é insignificante, né? É que a tecnologia está evoluindo muito. Então, quando a gente pensa, e isso não só nessa área, mas se a gente pensar em toda a área da tecnologia, né? Pensando na área do computador. Antigamente, para a gente ter um computador com alta performance, quando eu digo alta performance, não é um para renderizar vídeos, tá? É um computador de alta performance boa. Os valores eram muito maiores. Então, cada vez mais a tecnologia de qualidade está ficando mais acessível. E mesmo se aplica para a área do treinamento. Então, uma cinta de frequência cardíaca, mesmo de outras marcas, então a gente pega aí, não sei se eu posso falar aqui. Pode, fica à vontade. Então, marcas que eu já testei ali, da Schoss, Magene, WGP Sports, Polar, Garmin, todas elas são excelentes. Claro que Polar, por exemplo, tem algumas vantagens frente às outras, por exemplo, mais resistente à natação, para água, então tem algumas vantagens, mas em questão de precisão, os algoritmos, a tecnologia utilizada evoluiu demais, então está muito próximo. Então, esse vídeo aí, que eu acho que é o da Magene, que eu testei Magene e Polar. Novamente, tem algumas vantagens da Polar, mas em questão de precisão, as duas são a mesma coisa, a tecnologia ali tá cada vez mais acessível, né? Achei bem interessante esse vídeo. Aí o que me chama a atenção, que eu queria que você contasse, é que aí, depois da corrida, a gente falou bastante aí de como você seguiu aí com a corrida, mas começou a entrar outras coisas, né? Porque daí eu vi que começou a aparecer a coisa da bike, aí você também mediu as fitas na piscina, né? Então, você expandiu suas atividades aí, né? Sim, qual que é um receio que eu tinha, né, com a corrida? Aumentar muito o volume de treino em corrida, que é um esporte que tem um impacto grande para o nosso corpo, né, articulações. Então, desde que eu comecei a treinar, eu comecei pela corrida, que é o mais prático, que é só compra um tênis de corrida, e não precisa ser um mega tênis, compra um tênis de corrida e sai para correr. Conforme fui evoluindo, eu fui adicionando outros esportes também, o ciclismo e a natação e a musculação também. Isso principalmente para ter uma flexibilidade nos treinos. Então, tem dias que realmente, eu tenho o meu trabalho, das 8 às 18, então tem momentos que é mais corrido, mais complicado, e eu tenho que fazer ajustes ali na rotina, que às vezes eu não conseguia sair para correr. Tem o ciclismo, tenho a bike aqui dentro de casa, coloco a bike, faço o meu treino aeróbico, sigo um plano de treino também e consigo evoluir nesse esporte. Me dá uma variação maior, estímulos diferentes, não ficar sempre no mesmo esporte. Normalmente, não é que, deixar claro aqui, não é que, vou só fazer corrida, vai lesionar, não é isso. Mas eu tenho essa preferência por dar estímulos diferentes, esportes diferentes, que me dá essa flexibilidade. Natação é excelente para a saúde como um todo também, né? E o ciclismo me dá essa flexibilidade de treinar dentro de casa, zero barulho, assistindo um jogo, às vezes, que eu gosto de assistir tênis, por exemplo, coloco a bike ali e consigo fazer o meu treino e assistir um jogo. E também, quando eu vou pedalar na rua, tem uma experiência diferente, pegar uma estrada, uma distância maior, é uma coisa que é legal para mim, né? Eu acho muito legal. E manter a corrida também. E a musculação, eu diria que é crucial, mesmo que a pessoa faça só corrida, a musculação, o reforço muscular, né? Aí pode ser pilates, yoga, musculação, algum reforço, algum exercício de resistência, né, muscular, ele é extremamente importante. Então, na verdade, esses esportes eu fui adicionando eles aos poucos. O meu grande objetivo é, eventualmente, em algum momento, completar um Ironman. Eu sei que hoje, a minha rotina, trabalho, tudo, eu não tenho como hoje dedicar o tempo e o esforço, e eu não consigo hoje me preparar para um Ironman, não consigo estar pronto para o Ironman hoje, né, mas eu quero manter essa rotina com esportes diferentes, para quanto mais próximo desse objetivo eu estiver, quando minha rotina me permitir, eu quero estar
pronto para fazer um plano de treino aí, bem estruturado para completar um Ironman, de preferência aí, talvez em 2 ou 3 anos. Ah, legal. Então tem uma meta aí na cabeça. Tem uma meta aos pouquinhos, novamente, você falou de, essa parte de ir aos pouquinhos, é isso. Então tô aumentando, ele já consigo correr uma maratona. O Ironman, para quem não sabe, a pessoa tem que nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 e depois disso correr uma maratona, os 42 quilômetros. Então eu tô aumentando isso aos poucos, eu já consigo fazer as 3 coisas, isoladamente, não uma depois da outra no mesmo dia. Então eu já fiz treinos, por exemplo, de 4 quilômetros de natação, já fiz 150, 200 quilômetros de bike, e já fiz maratonas também. Só que fazer uma coisa depois da outra ainda não tem condições. Então tem que continuar o treino. Ah, legal. E uma coisa que tá tímida no seu canal ainda, e isso talvez as pessoas, na hora que forem conhecer teu canal, quem não conhece ainda, que você tá puxando tua esposa pra história, né? Sim. Como é que tá isso aí? Eu trabalho com muita terapia de casal, então esse é também o meu trabalho aqui, né? De estar cuidando dos casais. Como é que você tá fazendo isso? Então, quando eu fiz toda essa transformação, ela participou, apoiou bastante, né? Então, apoiou toda essa mudança de estilo de vida, porque, querendo ou não, é uma mudança para ela também. Toda essa mudança. Você já era casado quando você Sim. já se conhecia há bastante tempo, já? Somos casados há 10 anos já. Tá. Então, com essa mudança de vida, foi uma mudança para ela também. Então, por exemplo, que a gente saía para ir para restaurante, comer fora, comia mais, como é que eu posso dizer? Não quero dizer porcaria, eu queria comer mais alimentos não tão nutritivos no dia a dia. Aquele dia do lixo, também não gosto desse termo, né, mas acho que o pessoal está mais familiarizado. Então, pedir pizza, cachorro quente. Então, era uma realidade do nosso dia a dia antes. Então, com toda essa mudança devido à minha saúde, naquilo que eu comentei agora, eu acabou mudando para ela também. Então, ela deu todo o apoio, estava disposta. E agora, com essa questão do canal, eu brinco, né, que ela está começando a ser a cobaia de alguns relógios. O que acontece? O nível de detalhe que eu quero trazer demanda tempo, eu preciso usar os relógios. Por exemplo, aqui eu estou com 2 relógios agora. E eu vou trabalhar com 2 relógios no dia a dia. Tanto que o pessoal não trabalha, mas o que tá fazendo com 2 relógios aí? Cara, é estranho, 2 relógios o tempo todo. E às vezes eu saio para correr, já teve treinos que eu saí com 6 relógios, 3 em cada pulso para testar GPS. Só que fazer esses testes demanda tempo. E eu tenho pulsos limitados aqui. Aí eu pedi ajuda para ela, disse, olha só, tá disposta a fazer uns testes. Então os relógios ela começou a usar, agora tá se preparando para uma outra prova, mas a ideia é trazer, a ideia do canal, né, é trazer não só a minha experiência, mas a experiência de outras pessoas também, principalmente com esse contato, né, com a tecnologia. Porque a minha realidade, como eu comentei, eu treino ali 10, 12, 14 horas na semana, só que nem todo mundo vai fazer isso. Então muita gente vai olhar e pensar, tá, ele segue o relógio, mas ele treina bastante, então de qualquer maneira o resultado vai vir. Então a ideia é trazer pessoas que no dia a dia não vão treinar tanto quanto eu, mais próximo da realidade da maioria, né? Então minha esposa, por exemplo, treina ali 2, 3 horas na semana, faz uma corridinha, um reforço muscular, às vezes 4 horas na semana, somando tudo, né? Então é mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Então quero trazer mais isso. E aí, como ela tá do lado aqui, acabou sendo vítima. Mas ela tá gostando, tá sendo... Tá, que bom. E pra gente encerrar, o que você gostaria de como que as pessoas interpretassem seu trabalho, assim, eu vi o trabalho do Henrique e achei isso, eu aprendi isso. Que seria essa essência que você gostaria que as pessoas tivessem a ter contato com o que você está fazendo? Principalmente simplificar a sua vida com tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar. Ela não é perfeita. Isso queria deixar claro que eu sei que não é perfeita a tecnologia. Mas para a maioria das pessoas, o que a tecnologia oferece hoje e continua evoluindo, já vai ajudar demais. Fazer o simples. E não esperar pela perfeição para fazer alguma coisa, direcionar uma mudança. Então, nem eu lá no começo. No começo eu não me preocupava em tem que dar 7.000 passos por dia, 10.000 passos por dia. Deixa eu começar uma mudança com passos pequenos, com o que eu posso fazer, com o que eu sei controlar, e aos poucos eu vou evoluindo. Então, o meu principal objetivo é mostrar para as pessoas que a tecnologia está aqui para simplificar a nossa vida e nos ajudar no dia a dia, e que usar essa tecnologia, mesmo que seja coisas pequenas, podem direcionar em uma mudança maior na vida das pessoas. Gente, eu vou deixar os contatos do Henrique, todos aqui, o link do canal dele, Z2 Fit Tech, vou deixar todos os contatos que ele me passar aqui embaixo, para quem quiser também, é só rolar o vídeo, vai clicar aqui embaixo, vai acessar também o trabalho dele, que eu realmente indico, de primeira qualidade. Senão eu não teria trazido aqui, vocês já sabem que eu tenho critério para fazer o meu trabalho também, tá bom? Obrigado, Henrique, e até uma próxima oportunidade.